Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós continuaremos abordando o capítulo 3, Fases da Vida e Sexualidade. Vamos lá? Para iniciarmos, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma reprodução assistida. Bom, a reprodução nós já vimos que consiste na produção, né, das células reprodutoras, tanto ovócito quanto espermatozoide. Mas e quando essa reprodução ela é assistida? Uma vez o casal não tem a possibilidade de ter filhos, né? Tanto de maneira natural ou há um desejo do casal de ter filhos, mas pelos métodos naturais eles não conseguem, há a possibilidade de fazer essa reprodução in vitro, que seria, né? Esse ovócito por meio cirúrgico, ele pode ser retirado da mãe ou de uma doadora. E o espermatozoide também é coletado, no caso, e armazenado. Quando eles dois são armazenados, eles podem ser armazenados no nitrogênio líquido, né? E esse banco ele pode ficar guardado. Quando o casal não tem necessidade ou não quer ter filho durante alguns anos, eles podem deixar esse material armazenado. E futuramente eles podem fazer essa reprodução assistida. Ou isso pode ser um caso na hora que o casal deseja ter a reprodução. Então, faça a coleta e já de imediato já há esse processo de reprodução. Eu coloquei para vocês aí uma imagem em que está acontecendo o processo de injeção do núcleo do espermatozoide dentro da estrutura do ovócito. Esse processo ele é feito externamente no corpo humano, né, no laboratório, através do auxílio do microscópio. A partir do momento que faça essa introdução desse núcleo, depois de 4 dias, essas células elas já começam, então, a partir dessa injeção, a se modificar e há, então, cirurgicamente a introdução desse embrião que foi fecundado dentro da estrutura do corpo feminino. E esse processo acontece por cirurgia, né? E a partir do segundo e terceiro mês, a mulher já tem a certeza de que ela está gestante, que realmente esse embrião, ele fecundou, né? E ele fez o seu processo de fixação dentro do útero, dentro da camada do endométrio. Bom, e o que é a gestação? Não, a gestação inicia-se num processo em que as células, os núcleos das células, elas se unem. Nós vimos na aula anterior que o espermatozoide, a partir do momento que ele penetra no ovócito, ele perde sua cauda. Os dois núcleos dessas duas células irão se fundir, irão se unir. E aí começam as divisões celulares, né? Nós temos aí do lado uma figura que demonstra essas divisões. As células se dividem em 2, 4, 6, 8, até formar as cavidades iniciais. Inicialmente, nós temos 3 tipos de cavidades até se formar os tecidos embrionários, né? Os tecidos embrionários, eles são totipotentes, vamos dizer assim, pluripotentes. Eles conseguem se diferenciar em qualquer célula do corpo humano, né? E esses tecidos, eles vão sofrer modificações durante toda a gestação. Tá? Inicialmente, há a formação dos anexos embrionários, e essa gestação ela se inicia a partir do 8º dia, onde ocorre o processo de fixação desse embrião dentro do endométrio, né, dentro do útero, que nós vimos que é aquele processo chamado de nidação, que é a implantação do embrião no útero. A partir daí, nós já temos o desenvolvimento dos anexos embrionários. E os hormônios que vão atuar diretamente nesse processo de gestação são o estrógeno e a progesterona. Né? Ambos os hormônios vão fazer a manutenção do espessamento da camada do endométrio e a manutenção do embrião dentro do órgão da gestante. Eu coloquei uma figura para vocês entenderem como funcionam os anexos embrionários. Nós temos 3 anexos aí. O primeiro é a placenta, que está na parte superior. A placenta ela é um órgão que vai estar ligando o feto e fazendo as trocas gasosas entre feto e mãe, né? Sem que haja o contato do sangue do feto e da mãe. Isso é muito importante.
A placenta, ela tá ligada ao cordão umbilical. É através do cordão umbilical que o feto recebe a circulação sanguínea. Ou seja, esse sangue ele vai circular, né, vai adentrar e vai levar para ele os gases, né, oxigênio, nutrientes para o corpo dele e essa troca gasosa através da placenta. Além desses dois anexos, nós temos também o saco amniótico. O saco amniótico, ele tem um líquido, né, que é que seria chamado de amnion, né? Esse líquido amniótico, ele é um líquido que vai fazer a proteção desse organismo contra choques e é uma barreira mecânica, né? Vamos imaginar o seguinte: dentro da barriga feminina, né, o embrião, o feto, no caso em desenvolvimento, ele vai ficar exposto, não existe osso que protege essa estrutura desse embrião. Então, a gente imagina como se fosse um saquinho plástico com a bolinha dentro cheio de água. Conforme você balança, né, por mais que essa bolinha lá se movimente ali dentro, há essa proteção. E é esse líquido amniótico que extravasa durante o processo do parto, né? Que a gente imagina o seguinte: a mãe necessariamente acontece lá o rompimento da bolsa, fala, a bolsa estourou. O que seria essa bolsa estourou? Esse líquido amniótico, o saco amniótico, ele pode se romper, né? O líquido extravasa e a mulher começa a perder líquido. A partir daí, as contrações uterinas começam a expelir o embrião, o feto, né? E esse feto, a gente só sabe que ela está em processo de parto a partir do momento que essas contrações elas começam. Necessariamente, nem toda mulher vai ter o rompimento desse saco amniótico de cara, né? Ele pode acontecer em alguns casos, em outros não. Pode ter o início das contrações sem que o saco amniótico venha a estourar, ok? Bom, dentro do processo da gestação, né, o embrião ele vai passando desde os 4 dias até a 42 semanas, né, que pode acontecer, 30 semanas, 38 semanas e assim por diante. Ele vai sofrendo modificações. Inicialmente, ele é um emaranhado de 16 células, como a gente acompanha na imagem mais acima, né? Esse aumento aí de 620 vezes. Então, uma célula extremamente minúscula. E ainda está na tuba uterina. A partir do momento que ele faz essa migração e implanta, que é o processo que a gente chama de nidação, que é a implantação dele dentro do endométrio, ele começa a desenvolver os anexos embrionários e as outras estruturas. Então, com 5 semanas, nós temos o embrião, como vocês estão visualizando aqui, né? Aí a gente já começa a ouvir o batimento cardíaco. Então, no primeiro exame de ultrassonografia, a mulher já consegue ouvir o batimento cardíaco do feto, né? Ele já tem olhos, braços, pernas, né? E isso já começa a movimentar. Depois, lá para 8 semanas, né, ele já apresenta os órgãos e os sistemas básicos. Geralmente, a mulher vai conseguir verificar, através da ultrassonografia, o sexo da criança a partir da 13ª, 14ª semana. Mas hoje já existe um exame genético feito chamado de sexagem fetal. Esse exame é sanguíneo. Então, não há relação com a ultrassonografia. O processo da ultrassonografia seria a visualização do órgão, né, a parte externa do órgão. Bom, com 16 semanas, né, o feto se movimenta e a mulher já começa a sentir os chutes, né, etc, né. Já tem sobrancelhas, né, unhas, já algumas estruturas já estão mais diferenciadas. E geralmente, do 38ª semana até a 42ª semana, ocorre o parto, que é o processo em que esse embrião já está formado, os pulmões já estão desenvolvidos. É muito importante, porque durante todo esse processo, né, existe dentro do coração, no nosso coração normal, existem 4 cavidades, né, e essas cavidades não se comunicam. No embrião existe um orifício, uma abertura, que leva o sangue, faz o contato do sangue do embrião, né, com o cordão umbilical. E o processo de respiração ele vai acontecer
a partir do primeiro momento quando a criança nasce, pelo pulmão da criança. Então, por que necessariamente a gente observa lá que antigamente tinha a questão do criança nascia, o médico dava um tapa no bumbum para a criança chorar, né? Esse processo do choro, ele indicava que a criança estava respirando, porque dentro do canal do nariz, do sistema respiratório, pode haver líquido, né? Que esse líquido foi durante o mecônio, que é um líquido escuro, que vai ser eliminado durante o processo em que a mulher está em parto. Ele, se cair em qualquer outra parte do organismo que não seja o sistema digestório, ele é extremamente prejudicial, né? Então, as primeiras fezes que a criança tem quando ela nasce, elas têm uma característica ser escura, preto, mas esverdeado, puxado para o verde mesmo. É o mecônio que está sendo eliminado, né? E esse líquido ele não pode ser inalado. Se a criança inalar, há uma necessidade de sucção. Hoje, já o processo é diferente. Quando a criança nasce, o médico ele faz essa sucção, né? Introduz 2 caninhos extremamente finos e flexíveis dentro das narinas, faz suga o que tiver de líquido dentro para que possibilite que a respiração aconteça. Para a criança ter a primeira respiração é extremamente importante, né? Para não ter, inclusive, a oxigenação do cérebro, não manter sequela no feto após o nascimento. Bom, dentro da gestação, existe a possibilidade de gestação de gêmeos. Existem 2 tipos de gêmeos. Os gêmeos que são chamados de univitelinos, né? Esses gêmeos univitelinos são gêmeos que são gestados a partir de um único óvulo fecundado, não se sabe porquê, mas em determinado momento, o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide, ele se divide, ao invés de se dividir em apenas um embrião, ele forma 2 embriões. Então, o zigoto ele vai continuar se dividindo, mas com 2 embriões separados. É importante lembrar que esses 2, no caso, esses gêmeos, né, esses 2 embriões que foram divididos, eles vão compartilhar a mesma placenta. E as características externas são muito parecidas, como vocês observam na imagem, né? Nós temos 2 crianças exatamente iguais. Necessariamente elas serão do mesmo sexo, porque elas compartilham o mesmo cromossomo sexual. Lembra-se lá da aula de genética, em que a gente vê lá que o cromossomo sexual é determinado pelo espermatozoide. Não há possibilidade de sexos diferentes. Nossas crianças, elas têm características externas iguais, né? Então, mesma placenta, mesmas características externas. Já os gêmeos bivitelinos são gêmeos que não são idênticos. Os univitelinos são chamados de gêmeos idênticos, né? Ou monozigóticos. Os bivitelinos não. Eles são gêmeos chamados de gêmeos fraternos. São irmãos e necessariamente eles podem não ter a mesma característica externa, nem ser parecidos, né? Como a gente observa na imagem, a gente tem casos de meninos e meninas, porque necessariamente os cromossomos sexuais não são compartilhados, né? Nós temos 2 fecundações diferentes, 2 ovócitos fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Essa gestação, ela acontece ao mesmo momento, porém as placentas não são compartilhadas. Então, nós temos indivíduos com órgãos anexos separados, ok? Características diferentes. Bom, a tarefa de vocês de hoje são as páginas 54, o ícone, 57 e 58, mãos à obra. Página 58, vocês têm um ícone e o juntando as peças. No juntando as peças, os exercícios são 2, 3 e 4. O que eu quero que vocês observem? Página 58, né, o ícone e o juntando as peças, vocês vão desenvolver normalmente as atividades no caderno. Lembrar de colocar o título da atividade e as datas. Essa atividade ela vai estar disponível, o gabarito dela está disponível no portal EDB. Eu vou lançar, né, lógico, na sexta-feira. Bom, as outras atividades que eu tenho aí para vocês, que são as páginas 54, 57 e 58, vocês vão desenvolver na folha personalizada, que é aquele bloquinho que vocês têm das atividades que geralmente nós usamos nas aulas práticas. Essas atividades, se eu não tiver o bloco de atividades, pode fazer numa folha de caderno, né? Ou uma folha branca, A4. Vocês fazem da forma que vocês acharem interessante. Importante colocar o título da atividade e a data e lembrar também de colocá-las dentro da pasta,
essas atividades, elas serão listadas assim que nós retornarmos às nossas aulas presenciais, ok? Fique com Deus e até a próxima aula. Beijão!